Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 1 da carta de São Paulo aos Filipenses, onde que nesta carta aqui, Paulo ele escreve da prisão, mas com o coração cheio de fé e esperança. E ele também vai nos ensinar sobre a importância da comunhão, da humildade e também da confiança total em nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes da gente iniciarmos o nosso estudo, meus irmãos, como vocês sempre sabem, antes de a gente começar, que eu peço carecidamente a cada um de vocês, meus irmãos, que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também que deixem o seu like. Porque fazendo cada vez esse gesto, meus irmãos, que vocês fazem, e deixando o like, se inscrevendo no canal e também ativando o sininho para não perder os próximos vídeos, além de ajudar o canal a crescer cada vez mais, vocês ajudam o YouTube, meus irmãos, a recomendar para mais e mais pessoas, e mais pessoas virão, através deste canal aqui, conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso, já deixou o seu joinha e o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E vamos ver aqui, nestes primeiros versículos, do 1 até o 8, a saudação e ação de graças. Nestes primeiros versículos, do 1 até o versículo 8. Vamos ler aí. Eu, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, escrevemos esta carta para todos os moradores da cidade de Filipos, que pertencem ao povo de Deus e que creem em Cristo Jesus, e também para os bispos e diáconos da igreja. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Sempre que penso em vocês, eu agradeço ao meu Deus. E todas as vezes que oro em favor de vocês, oro com alegria, por causa da maneira como vocês me ajudaram no trabalho de anunciar o Evangelho desde o primeiro dia até hoje. Pois eu estou certo de que Deus, que começou esse bom trabalho na vida de vocês, vai continuá-lo até que ele esteja completo no dia de Cristo Jesus. Vocês estão sempre no meu coração, e é justo que eu me sinta assim a respeito de vocês, pois vocês têm participado comigo desse privilégio que Deus me deu. É isso o que vocês estão fazendo agora, que estou na cadeia, e foi o mesmo que fizeram quando eu estava livre para defender e anunciar com firmeza o Evangelho. Meus irmãos, nestes primeiros versículos aqui, Paulo ele inicia estes primeiros versículos saudando os fiéis de Filipe com carinho. E ele também demonstra uma profunda gratidão e amor por aquela comunidade, lembrando-se deles em todas as suas orações. E mesmo preso, Paulo ele se alegra pela fé e a união do povo de Deus. E aqui, meus irmãos, aprendemos nestes primeiros versículos que nós, cristãos, devemos cultivar a gratidão e o amor pelos nossos irmãos na fé, assim como Paulo está sendo grato, cultivando a gratidão e amando os irmãos na fé. Por isso, meus irmãos, que hoje, para a nossa realidade, estes primeiros versículos nos ensinam que precisamos orar pelos nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo Jesus. E temos também que agradecer a Deus por cada pessoa que o ajuda a crescer espiritualmente. Sempre agradecer a Deus por aquele irmão ou aquela irmã que ajuda o outro irmão
a outra pessoa que está fraca na fé a crescer espiritualmente. Agradeçamos a Deus isso e sempre orarmos pelos nossos amigos e os nossos irmãos em Cristo Jesus. É isso o que estes primeiros versículos está nos ensinando. Amém? Vamos agora continuarmos nos versículos do 9 até o versículo 11, onde vamos ver aqui a obra de Deus em nós, do 9 até o 11. Vamos ver aí. Deus é testemunha de que estou dizendo a verdade, quando afirmo que o meu grande amor por todos vocês vem do próprio coração de Cristo Jesus. O que eu peço a Deus é que o amor de vocês cresça cada vez mais e que tenham sabedoria e um entendimento completo, a fim de que saibam escolher o melhor. Assim, no dia da vinda de Cristo, vocês estarão livres de toda impureza e de qualquer culpa. A vida de vocês estará cheia das boas qualidades que só Jesus Cristo pode produzir para a glória e o louvor de Deus. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 9 ao 11, Paulo, ele expressa a sua confiança de que Deus, ele continuará a agir na vida dos filipenses até o fim. E aqui também, neste versículo, Paulo, ele ora para que o amor deles cresça cada vez mais com sabedoria e também discernimento. Por isso, meus irmãos, que nestes versículos aqui aprendemos que Deus, ele nunca desiste de nós. Deus, nosso Pai, nunca desiste da gente. Por quê? Porque Deus, ele aperfeiçoa a sua obra em nosso coração, meus irmãos, todos os dias. Todos os dias. Por isso, que saibam que Deus não desiste e nunca desistirá de nenhum de nós. Nenhum de nós. Porque Deus nunca desiste de nós. Por isso que para a nossa realidade hoje, estes versículos aqui nos ensinam que mesmo quando parecer difícil, mesmo quando as coisas parecerem complicadas, difíceis de lidar, confiemos que Deus, ele ainda está trabalhando na nossa vida. Confiemos isso. Confiemos que o nosso Pai está trabalhando, está aperfeiçoando cada vez mais a nossa vida. E lembrem-se, ele nunca abandona a gente. Nunca abandona a nossa oração. Nunca. Porque lembrem-se, meus irmãos, Deus nunca desiste de nós e nunca desistirá. Pelo contrário, Deus nos ama e quer que todos nós sejamos salvos. Amém? Vamos agora, nestes próximos versículos, do 12 até o versículo 18, onde vamos ver aqui as cadeias de Paulo servem ao Evangelho. Do versículo 12 até o versículo 18. Vamos ler aí. Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram de fato o progresso do Evangelho, pois foi assim que toda a guarda do palácio do governador e todas as outras pessoas daqui ficaram sabendo que estou na cadeia, porque sou servo de Cristo. E a maioria dos irmãos, vendo que estou na cadeia, tem mais confiança no Senhor. Assim, eles têm cada vez mais coragem para anunciar a mensagem de Deus. É verdade que alguns deles anunciam Cristo, porque são ciumentos e briguentos, mas outros anunciam com boas intenções. Estes fazem isso por amor, pois sabem que Deus me deu o trabalho de defender o Evangelho. Os outros não anunciam Cristo com sinceridade, mas por interesse pessoal. Eles pensam que assim aumentarão os meus sofrimentos enquanto estou na cadeia. Mas isso não tem importância. O que importa é que Cristo
está sendo anunciado, seja por maus ou por bons motivos. Por isso, estou alegre e vou continuar assim. Meus irmãos, nestes versículos aqui, do 12 até o versículo 28, Paulo, ele revela que a sua prisão, por ele estar preso, não foi um obstáculo, mas sim uma oportunidade para o Evangelho, para a palavra de Deus se espalhar ainda mais. E mesmo em meio ao sofrimento, ele vê o agir de Deus e se alegra. Por quê? Porque Cristo está sendo anunciado. E nestes versículos aqui, meus irmãos, aprendemos que Deus, ele transforma as nossas dificuldades em oportunidades para a sua glória. Por isso que, para a nossa realidade, não murmure, não reclame quando você estiver passando por provações. Não reclame, por quê, meu Deus, por quê? Não reclame, meu irmão e minha irmã. Não murmure diante das suas provações. Creia que até as situações difíceis podem servir para aproximar os outros de Deus. Por isso que cada vez mais leve, meus irmãos e minhas irmãs, as suas provações, os seus sofrimentos como força para cada vez mais levar cada vez mais Jesus para as outras pessoas. E não fiquem focados no problema, porque é aí que está. É a gente que fica focado no problema, na situação difícil. E nós não vemos as oportunidades. Por isso que perdemos as oportunidades de falar para os outros sobre nosso Senhor Jesus Cristo e também anunciá-lo. Amém? É isto o que estes versículos estão nos ensinando, do 12 até o 18. Que Deus transforma as nossas dificuldades em oportunidades para a sua glória. Amém? Vamos agora nos versículos 19 até o versículo 26, onde vamos ver aqui Paulo falar uma grande palavra, que viver é Cristo e que morrer é lucro, é ganho. Nestes próximos versículos do 19 até o 26. Vamos ler aí. Pois eu sei que por meio das orações de vocês e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, eu serei posto em liberdade. O meu grande desejo e a minha esperança são de nunca falhar no meu dever, para que, sempre e agora ainda mais, eu tenha muita coragem. E assim, em tudo o que eu disser e fizer, tanto na vida como na morte, eu poderei levar outros a reconhecerem a grandeza de Cristo. Pois, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Mas, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho útil. Então, não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, pois quero muito deixar esta vida e estar com Cristo, o que é bem melhor. Porém, por causa de vocês, é muito mais necessário que eu continue a viver. E, como estou certo disso, sei que continuarei vivendo e ficarei com todos vocês para ajudá-los a progredirem e a terem a alegria que vem da fé. Assim, quando eu for visitar vocês outra vez, vocês terão muito mais razão ainda para ficarem orgulhosos de mim na vida que vocês têm em união com Cristo Jesus. Meus irmãos, nestes penúltimos versículos aqui, do 19 até o 26, Paulo, ele reflete sobre a sua vida e também a sua morte. Paulo, ele sabe que viver, se ele está vivendo, é servir a Cristo, se ele está vivendo. E morrer é estar com Jesus Cristo eternamente. Por isso que Paulo diz, para mim, viver é Cristo
e morrer é lucro. Porque viver é servir para Jesus Cristo e morrer é morrer com o nosso Senhor Jesus Cristo, eternamente. Por isso, mesmo desejando o céu, ele decide permanecer firme na missão, ajudando os irmãos na fé. E aqui nestes penúltimos versículos, meus irmãos, aprendemos que a vida de nós cristãos deve ter Cristo como centro e propósito. Por isso que nós que somos cristãos, nós que cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, precisamos viver Cristo, ter Cristo como o centro da nossa vida, como a nossa prioridade. Ele tem que ser o centro, ele tem que ser o foco, ele tem que ser a prioridade. Tudo é Jesus na nossa vida. Por isso que para a nossa realidade hoje, pergunte-se, meu irmão e minha irmã, todos os dias das suas vidas, as minhas atitudes estão refletindo nosso Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Pergunte-se isso hoje, se as suas atitudes estão refletindo nosso Senhor Jesus Cristo. E busque, meu irmão e minha irmã, viver de modo que em tudo que vocês fizerem, Jesus seja glorificado. Amém? É isto o que estes penúltimos versículos está nos ensinando. E nos últimos versículos agora, do 27 até o 30, vamos ver aqui sobre a exortação, a firmeza e a unidade. Nesses últimos versículos aí, do 27 até o 30. Vamos ver aí. Agora, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Desse modo, tanto se eu puder ir visitar vocês, como se não puder, eu saberei que vocês continuam firmes e unidos. E saberei também que vocês, por meio da fé que se baseia no Evangelho, estão lutando juntos com um só desejo. Não tenham medo dos seus inimigos. Sejam sempre corajosos, pois isso será uma prova para eles de que serão derrotados e de que vocês serão vencedores. Porque é Deus quem dá a vitória a vocês, pois Ele tem dado a vocês o privilégio de servir a Cristo, não somente crendo nele, mas também sofrendo por ele. Agora, vocês podem tomar parte comigo na luta. Como vocês sabem, a luta que vocês viram que tive no passado é a mesma que ainda continua. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo ele convida aos filipenses a unidade e a perseverança, mesmo diante das lutas, mesmo diante das provações, dos sofrimentos. E Paulo, ele lembra que sofrer por Cristo, sofrer por nosso Mestre, nosso Salvador, também é um privilégio, pois fortalece a fé e purifica o nosso coração. Por isso que nestes últimos versículos aqui, aprendemos que nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos permanecer firmes na fé e unidos em Cristo Jesus, mesmo nas dificuldades. Devemos ser firmes nessa caminhada, permanecermos firmes, sermos perseverantes nessa caminhada, mesmo que esteja acontecendo muitas coisas na nossa vida. Precisamos permanecer firmes. E para nossa realidade, não se divida, meu irmão e minha irmã, nem se desanime por causa das provações, dos sofrimentos. Não desanimemos, não deixemos isso deixar a gente desanimado, para baixo, triste, deixar a gente para baixo, triste. Não, lute junto com seus irmãos na fé, meus irmãos, em oração, lendo a palavra de Deus. Permaneçam firmes, unidos em Cristo Jesus, para que o Evangelho, para que a palavra de Deus, ela brilhe através da sua vida. Amém? Foi esse os últimos versículos
que aprendemos no primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses. Amém? E neste capítulo, meus irmãos, aprendemos aqui 5 lições neste primeiro capítulo da carta de São Paulo aos Filipenses. Que a primeira lição é a gratidão que fortalece os laços da fé. Devemos ser gratos a Deus. Segunda lição, que Deus, Ele continua a sua obra em nós até hoje, até o fim. Deus nunca desiste de nós. Aprendemos também que até as prisões e os sofrimentos podem servir para nós anunciarmos Jesus Cristo. Quarto, viver é servir a Cristo com amor e coragem, e lembrem-se que morrer é lucro. E quinto, que devemos permanecer firmes e unidos na fé, sem medo das provações, dos sofrimentos, das tribulações ou de qualquer outra coisa que seja. Devemos permanecer firmes. E a mensagem final para acabar este capítulo de hoje é esta, meus irmãos, que mesmo nas lutas, mesmo nas dificuldades, confiemos, Deus está agindo. E temos que viver, meus irmãos, para Cristo, que viver é Cristo e morrer é lucro. E viva para nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele fará de sua vida, meu irmão e minha irmã, um instrumento de salvação. Amém? E antes de finalizarmos esse estudo de hoje, como eu sempre faço nos meus vídeos, quem está acompanhando, que eu peço carecidamente, meus irmãos, antes de vocês saírem deste vídeo, que cada um de vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também de deixar o like, para que cada vez mais o YouTube ele reconhecer esse gesto que vocês estão fazendo e recomendar cada vez mais para mais e mais irmãos que através deste canal aqui virão conhecer a palavra de Deus. Amém? E compartilhe, meu irmão e minha irmã, este vídeo para alguma família, para algum parente seu, algum familiar, algum amigo, alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra de Paulo, a palavra de Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da palavra de Deus. Amém? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, meus irmãos. Até lá!